graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu querido irmão? Hoje nós estamos chegando aqui na nossa quinta aula do nosso estudo Querigma, a palavra de Deus. E como eu tenho sido abençoado, espero que você também esteja sendo ricamente abençoado. O nosso intuito aqui é falar das verdades da palavra, através aqui da carta que Paulo escreve aos Romanos. Nós vamos estudar depois as demais cartas, mas eu preferi começar com Romanos, que é a primeira que foi escrita. E eu não tenho dúvida de que, com certeza, se você tem acompanhado todas as nossas aulas hoje, você já foi muito enriquecido de conhecimento, de graça e daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, como nós temos feito, vamos começar orando para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar as suas verdades. Amém? Feche seus olhos, se você pode. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos, neste momento, pedir ao Senhor, ó Deus, que nos conceda graça, que nos conceda favor, que abra os nossos olhos espirituais. Nós levamos, ó Deus, a nossa mente cativa à obediência, a ouvir o Senhor. Ó Deus, nos achegamos à Tua palavra. Ó Pai, como pessoas sedentas, que de fato querem receber algo de Ti, querem experimentar algo do Senhor. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos possa receber, ó Deus, revelação, entendimento e graça do Teu Evangelho, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez, não sei, talvez você está incomodado, depois da última aula que nós tivemos. Eu sei que nós entramos num assunto um pouquinho mais tenso, mas ele é necessário. Nós começamos a falar do Evangelho e coisas parecidas, e na última aula nós falamos sobre a condenação. O objetivo do desejo que nós temos é realmente estudar todo o livro, toda a carta, passar por cada um desses capítulos aqui e mostrar de forma, vamos dizer assim, que Paulo, na verdade, está tentando mostrar para nós aqui. E como eu disse para você, o objetivo de Paulo ao falar da condenação não é trazer peso, não é trazer condenação, não é trazer acusação. Mas Paulo ele está construindo aqui para nós, no início dessa carta, um pano de fundo. Por que eu falo para você um pano de fundo? A graça ela fica muito mais graça, muito mais saborosa, muito mais gostosa, quando existe um pano de fundo. E esse pano de fundo é a condenação, é de onde o Senhor está nos tirando, é exatamente o que essa graça fez conosco, a condição que essa graça nos tirou. Por isso Paulo, então, ele não pode deixar de falar disso. Porque, você sabe, nada mantém alguém mais distante de Deus do que a incapacidade de admitir a necessidade que ele tem de Deus. Por isso que Paulo coloca isso aqui. A palavra fala, Marcos capítulo 2, verso 17, que os sãos não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E sabe, talvez alguém ao ler isso aqui pode pensar, não, então, se o Senhor falou que não veio chamar justo, é porque pode haver algum justo. Não é isso que ele está falando. Percebe? Aqui, quando ele fala do justo, não é aquele que é justo, é aquele que se acha justo. É aquele que pensa que é justo, mas na verdade não existe nenhum que seja. Todo homem precisa de Deus. Entende o que eu estou falando? Todo homem tem que reconhecer isso. E aí, na nossa aula passada, nós falamos sobre o primeiro aspecto da condenação, que é a condenação do homem, de Deus, sobre a humanidade. A ira de Deus se revela do céu. Nós falamos sobre isso, sobre toda a humanidade, porque o que de Deus se pode conhecer, porque os homens, na verdade, negaram o conhecimento de Deus, negaram a existência de Deus, negaram a verdade de Deus. E Paulo então fala que Deus se manifestou a eles e mesmo assim eles optaram por outro caminho. E por causa disso, por causa dessa atitude do homem, Deus acaba entregando o homem a sua própria depravação, ao pecado, a uma disposição mental reprovável, a praticarem coisas inconvenientes entre si. Percebe? Então, o texto termina dessa forma drástica, com essa maneira de Deus demonstrar a sua ira. E aí, talvez alguém está lendo esse texto, e como eu disse para você, é importante nós entendermos que Paulo aqui está construindo um argumento, Paulo está tentando mostrar algo. E aí ele vai fazendo isso por partes, para que ele possa construir essa ideia na nossa mente, no nosso entendimento. Então, ao ler isso aqui, é importante você sempre fazer as conexões. Então, aqui nós vamos começar hoje o capítulo 2. E aí eu queria que você pegasse a sua Bíblia, estivesse com ela em mãos, porque
Depois que Paulo fala sobre aquela situação toda, né, do homem, alguém está ouvindo isso aqui, essa pessoa pode pensar, não, tudo bem, né? Você está dizendo que o homem foi entregue, aquela coisa toda, mas isso não se aplica a mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço nada de errado. Ah, Paulo, eu não pratico essas coisas aqui, né? Como você está falando, possuído de inveja, né? Homicídio, nunca matei ninguém, contenda, dolo, malignidade. Ah, eu não sou um difamador, pérfido, presunçoso, soberbo. Alguém, ao ler isso aqui, pode pensar, não, então isso aqui se aplica apenas a pessoas que fazem isso. Percebe? Mas eu não sou assim. E aí Paulo coloca aqui agora no capítulo 2, uma aí é que você se engana, meu irmão. Porque você sabe, Paulo começa o capítulo 2, então, agora, na mira dele não está toda a humanidade, mas está um grupo específico de pessoas que acham que não precisam de Deus, que acham que não necessitam de Deus. Por quê? Porque na sua cabeça eles são melhores que outros. Então nós chamamos essas pessoas aqui de falsos moralistas. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Então, olha o que Paulo fala no capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e as fazes as mesmas, pensa que estará livre do juízo de Deus, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Só até aí por enquanto. Então, presta atenção. Paulo agora começa a falar de um grupo de pessoas. Que grupo é esse, pastor? É o falso moralista. É aquele grupo de pessoas que se acha melhor do que o outro. Que acha que não faz nada uma dessas coisas. Por quê? Porque aparentemente você olha e essas pessoas realmente elas não fazem. Elas não praticam, talvez, aqueles males todos que Paulo está colocando ali. Mas você sabe, por mais que não praticam, muitas vezes, porque não tiveram a oportunidade. Não fazem, muitas vezes, porque têm medo. Você sabe? Mas apesar de não praticar, apesar de não fazer, muitos gostam de ver. Muitos, né, gostam de olhar coisas inconvenientes, né, veem coisas das quais não praticam, mas ao ver, acabam aprovando tais coisas. Então Paulo fala, não adianta nada você se vangloriar só por não fazer, só por não praticar. Porque na verdade você não faz. Ah, mas você gostaria de fazer, não é verdade? Ah, se você pudesse fazer. Ah, se você tivesse a oportunidade. É isso que Paulo está falando. Percebe? Então, a condenação aqui agora é para esse tipo de pessoa. Paulo começa a mostrar aqui que há pessoas que acham que são alguma coisa porque não praticam todas aquelas coisas ali. Mas, infelizmente, você sabe, não fazem, talvez na prática, mas as fazem no coração. Muitas vezes as fazem, né, na sua cabeça, na sua mente. E Paulo fala, você não tem nenhuma diferença dele. Então Paulo começa mostrando aqui para nós que o julgamento de Deus é inescapável. Por mais que muitos pensem que são indesculpáveis e não estão debaixo desse julgamento porque não fazem, Paulo fala, meu amigo, acredite em mim. Né? No fundo, você tem que ser sincero e reconhecer que você não faz aquilo que essas pessoas fazem porque talvez faltou oportunidade para você fazer. Essa que é a verdade. Mas no fundo você gostaria. E muitas vezes você não faz na prática, mas faz na mente. E até aprova, né? Pessoas que assim o fazem. Então, sabe, o problema de pessoas assim, e Paulo coloca aqui, é que, infelizmente, essas pessoas, irmãos, elas são muito arrogantes. Esses falsos moralistas são orgulhosos. E por serem orgulhosos, se enchem de justiça própria. E pensam que por fazerem coisas boas, estão indesculpáveis. Mas a verdade é que não.
Você sabe, o problema do falso moralista é que ele acaba se condenando nas coisas que ele mesmo condena. Você sabe, muitos não fazem, mas desejam. E aí é importante você entender que para Deus não é só uma questão do que eu faço, mas do que eu desejo. Porque Deus não lida com o homem, Deus não lida conosco baseado no que fazemos, mas com a intenção do coração. Aquilo que está dentro de nós. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, quando o Senhor começa a falar sobre a questão do adultério, é interessante que Jesus deixa claro, você sabe, Jesus deixa claro ali que antes o homem, para ele cometer adultério, ele tinha que ir lá levar a mulher para o motel e fazer sexo com ela. Agora não. Agora se ele olha com a intenção impura, ele já adulterou. Que coisa, né? Antigamente o homem tinha que ir lá e enfiar a faca, dar um tiro no outro para se tornar um assassino. Agora se ele se ira, ele já matou. Percebe? Jesus então mostra que, de certa forma, o que Deus está preocupado não é com o que eu faço, mas é com o que está dentro de mim. É com o meu coração. E aqui nesse momento nos colocamos de fato numa posição de que homem nenhum escapa. E sabe, o objetivo de Deus aqui não é condenar. O objetivo de Paulo aqui não é trazer condenação, mas é mostrar que todos precisamos. Porque no fundo, acredite em mim, por mais que não pratiquemos males, o nosso coração tem muita coisa maligna, tem muita maldade. Tem tanta coisa ruim. E muitas vezes não somos capazes de reconhecer. Você sabe, os moralistas condenam a si mesmos. Por quê? Porque acabam julgando os outros. E porque julgam os outros, tornam-se então duplamente culpados diante de Deus. Porque por mais que não façam, acredite em mim, dentro de si o mesmo mal opera. É por isso que homem nenhum pode apontar o dedo para o outro e falar: eu nunca faria isso. Eu não teria coragem. Você não sabe. Você não sabe. Você não se conhece. Você não tem ideia da quantidade de coisas ruins que o homem pode fazer. Você sabe, você não tem a ideia da quantidade de coisas que nós podemos fazer por causa dessa maldade. Entende, irmãos? É por isso que o que devemos fazer é buscar no Senhor. É pedir ao Senhor por graça. É pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Irmãos, quantos não fazem isso? Você sabe? Infelizmente, acredite em mim, mas ninguém de fato está apto para julgar o outro. Ninguém está apto para condenar ninguém. E o problema é que na grande maioria das vezes nós costumamos condenar no outro aquilo que nós não reconhecemos em nós mesmos. Você sabe? Não fazemos porque não temos coragem. Não fazemos porque às vezes nos faltou oportunidade. Mas dentro de nós aquele mal opera. Você sabe, alguém pode dizer, muitos acusam, né, pessoas por roubarem, né, pessoas às vezes importantes porque roubam, né, bilhões e bilhões, enfim, aquela coisa, e se colocam às vezes na posição de poder condenar, acusar o outro. Fulano de tal não tem vergonha e faz isso. Mas você sabe, muitas vezes acusam ladrões que roubam milhões. Mas às vezes você pega uma caneta, sei lá, do seu trabalho, que não é sua, que acabou se tornando um roubo. Aí você vira para mim e fala: Gustavo, mas você está querendo comparar uma caneta com milhões? Deixa eu falar algo para você. É importante você entender algo, meu irmão. Pecado é igualmente pecado. Percebe? Pecado é pecado. No que diz respeito a pecado, tudo é pecado. De fato, o outro talvez cometeu um pecado muito maior. É verdade. Mas não deixou de ser pecado. E às vezes, presta atenção, é simples. E sabe, o que torna você diferente do outro, ambos se colocaram na mesma posição. Ambos roubaram. Ambos são ladrões. Mas o que torna você diferente, talvez seja a coragem. O outro teve mais coragem. Percebe o que eu estou falando? Ou talvez a oportunidade, o outro teve a oportunidade de pegar mais. Essa que é a verdade. Mas a mesma maldade está aí, infelizmente. Percebe? Então, acredite. Eu estou tentando mostrar para você que não importa o quanto você se acha bonzinho. Todos nós estamos debaixo de condenação. Mesmo que você não tenha feito, mas você desejou. Você sabe? Interessante, mas um dos elementos básicos da psique humana, isso é Freud que diz, é um mecanismo que eles chamam de mecanismo de projeção. O que é esse mecanismo, pastor? Você sempre tem a tendência de projetar no outro aquilo que você não tem coragem de admitir em você mesmo.
Às vezes projetamos, acusamos, condenamos e falamos. Mas, na verdade, só apontamos o dedo naquilo que não somos capazes de reconhecer. E é o que Paulo está dizendo. Aquilo que você julga no outro, você acaba a si mesmo se condenando. É por isso que eu falo para você, homem nenhum está apto a apontar o dedo para ninguém. E aí Paulo fala que, por causa disso, o julgamento de Deus, ele se torna justo. Por quê? Porque é de acordo com as obras de cada um. Agora, quando eu falo, o julgamento de Deus aqui, ele tem a ver com aquilo que está em nós também. Não apenas com o que fazemos, mas com o que somos. E é isso que Deus está olhando. E Paulo deixa claro que por mais que, às vezes, não façamos, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que vai dentro de cada um de nós. E o julgamento dele é de acordo com isso. Essa que é a verdade. Por isso que o julgamento dele é sempre justo. E aí nós agora nos colocamos nessa posição. Mas Paulo também diz que esse julgamento ele é imparcial. Por que ele é imparcial? Paulo fala aqui, pega a sua Bíblia, capítulo 2, verso 9, ele fala: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecarem sem a lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o seu evangelho. O que Paulo está dizendo, eu sei que é um texto grande, extenso, mas resumindo, o que Paulo está tentando mostrar aqui é que esse julgamento de Deus, ele é imparcial. Porque para com Deus não há o quê? Não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo que aqueles que conhecem a lei e sabem da lei serão julgados. Até aqueles que não conhecem, mas que as têm gravadas no seu coração, também serão julgados. Percebe? E não quer dizer que alguém aqui, ou qualquer um de nós, tendo conhecimento ou não da lei, seja capaz de cumpri-la. Porque homem nenhum cumpriu a lei e homem nenhum será capaz de cumpri-la. Por isso, o julgamento é sobre todos. Ninguém é perfeito. E ninguém jamais vai conseguir, de fato, alcançar tal perfeição. É o que Paulo coloca. E no final das contas, o que Paulo diz é exatamente isso. Por mais que você se ache bom, por mais que você se ache perfeito, por mais que você ache que você não faz tantas coisas terríveis, o julgamento de Deus é sobre todos. Percebe, irmãos? E aí ele diz que esse julgamento não é imparcial. Por isso nós precisamos ter clareza disso. Precisamos ter clareza de alguns pontos importantes. Primeiro, é que Deus vai julgar os segredos dos homens. Coisas que às vezes não fizemos, mas carregávamos dentro de nós. Entende? Coisas que às vezes não praticamos, mas não praticamos porque não tínhamos coragem. A palavra de Deus repete muitas vezes. Mas em segundo lugar, a Bíblia fala que o julgamento de Deus será por meio de Jesus Cristo, porque a Ele foi concedido todo esse julgamento. Percebe? Ele não é apenas o nosso julgamento, mas ele também é a nossa justiça. Homem nenhum pode se justificar por meio de si mesmo. Homem nenhum, por melhor que seja, pode fugir dessa condenação de coisa parecida. É por isso que todos os homens precisam de Cristo. E em terceiro lugar, o julgamento é uma parte importante do Evangelho. Como eu disse para os irmãos, eu sei que às vezes nós temos a tendência de pensar, mas para que falar disso? Para que falar dessas coisas? Mas acredite, essas coisas são importantes, porque como eu disse para você, ao olhar para essas coisas, você começa a entender, de fato, como que essa graça se manifesta a nós. E como ela é importante. Por que o Evangelho é tão importante? Porque todos os homens precisam de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E, posto isso, nós vamos então passar agora para o próximo ponto. Então, como eu disse para você, primeiro, Paulo fala do julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Depois, Paulo fala sobre esses falsos moralistas, que acham que são alguma coisa. Mas aí, nesse momento, talvez alguém está ouvindo isso, e alguém pode pensar, tá bom, Paulo fala sobre esses pérfidos, caluniadores, papapá.
Eu não faço parte desse grupo. Paulo fala sobre esses moralistas que se acham alguma coisa. Eu também não faço parte desse. Mas eu faço parte de um terceiro grupo. Que grupo? Eu sou daqueles que vai à igreja. Eu sou daqueles que praticam uma religião. Eu sou daqueles que servem ao Senhor. Sobre mim, essa condenação não vem. E aí, irmãos, Paulo agora entra na parte que nos toca. Por que eu falo que é a parte que nos toca? Porque talvez de todos esses grupos aqui, o que mais se destaca, para mim e para você, é o terceiro grupo. Que podemos dizer aqui que é o grupo dos religiosos. Olha o que Paulo fala. Pega a sua Bíblia, vamos ler comigo. Capítulo 2, verso 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu. Você sabe, por que Paulo fala judeu? Irmãos, Romanos é um livro tremendo. É algo assim fora do comum. E Paulo escreve de uma forma, como eu disse para você, que ele está aqui construindo um argumento para nós. Ele está construindo um pensamento. E ele está tentando colocar todos os homens dentro desse grupo de maneira tal que ninguém escapa. E agora, o que está na mira dele são os religiosos. E Paulo, então, começa a falar aqui sobre os judeus. Por que Paulo está falando sobre os judeus? Os irmãos sabem. Paulo está falando sobre os judeus, mais uma vez, nós temos que entrar aqui na cultura da época. Paulo é um grande escritor. E ele está tentando escrever aqui, ele está mostrando aqui agora, ele está, de alguma forma, tentando trazer um entendimento, uma clareza, através desse argumento que ele está construindo. E, para falar dos religiosos, Paulo tem que usar exatamente o contexto religioso da sua época. Os religiosos, na época aqui, eram quem? Os judeus. Os irmãos sabem? Nessa época, nesse contexto, a grande religião prevalecente era o judaísmo. Você sabe? Interessante isso, mas hoje, quando nós falamos de religião, não há muita religião no mundo. Podemos dizer, eu sei que às vezes falamos, mas tem tanta religião. Acredite, não tem tanta religião. São poucas as religiões que existem. Na verdade, podemos dizer que só existem 3 religiões. O resto é um bando de coisa que inventaram, uma série de seitas e tantas outras coisas, né, que são, na verdade, depravações, enfim. Mas religião mesmo, podemos dizer que apenas 3 existem hoje. Né? O judaísmo, que é a mãe de todas as religiões, podemos assim dizer. A segunda religião que nós temos hoje é aquela que descende do judaísmo, que é o cristianismo, e ela é uma descendência, uma filha, vamos dizer assim, do judaísmo. E temos também o islamismo, que também é um tipo de religião, ainda que seja uma certa deturpação do judaísmo, eu posso assim dizer, também é um tipo de religião. E quando Paulo fala sobre a religião da época, Paulo está falando sobre o judaísmo, mas se fôssemos colocar hoje no nosso contexto, nós deveríamos então colocar aqui o cristianismo. Quando eu falo do cristianismo, no sentido religião, e não no sentido cristianismo autêntico. E eu quero que você entenda o que eu estou querendo explicar para você nesse momento. Por quê? Porque hoje, até mesmo nós cristãos, corremos o risco de cair na religiosidade, como Paulo assim coloca. E Paulo, ao escrever essa carta, você vai ler essa carta, você vai perceber que Paulo usa alguns métodos de escrita aqui muito inteligentes. Por quê? Porque, como ele está construindo esse argumento, Paulo precisa de ser não apenas enfático na sua ideia, mas Paulo também precisa de se colocar de alguma forma no lugar daquele que está lendo e antecipar certos questionamentos. Isso é inteligência. Então, ao escrever, nesse momento, Paulo começa a antecipar questionamentos, perguntas que podiam surgir no meio do seu argumento que ele está escrevendo. E aí ele usa um método, esse método é um método chamado de diatribe, que é quando Paulo faz perguntas e ele mesmo responde. Por quê? Essas perguntas que Paulo faz, era como se ele estivesse fazendo perguntas no lugar de quem está o lendo, quem está o ouvindo. Ele antecipa esses questionamentos e responde porque ele sabia que são questionamentos que podiam surgir. E aí Paulo começa a escrever aos judeus dessa forma. Ele diz o seguinte:
Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repouso na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E aí, Paulo mira nos judeus nessa hora. Por que ele está mirando nos judeus? Presta atenção. Paulo está mirando nos judeus, porque ele quer trazer consigo aqui o entendimento de que mesmo os religiosos que se acham ou pensam que aquela religião que eles seguem pode salvá-los, eles estão errados. Porque, na verdade, você sabe, se tem uma coisa que é uma praga no nosso meio hoje em dia, e, infelizmente, precisamos ter um certo cuidado, porque nós corremos esse risco, é a religião. Religião é tudo aquilo que é vazio. Religião é tudo aquilo que foca em rituais, regras, cerimônias mortas. E, por incrível que pareça, é possível ser um cristão religioso. Assim como o judaísmo, infelizmente, acabou se tornando uma religião morta, o cristianismo hoje também corre sério risco. E há pessoas que, às vezes, vivem o cristianismo de forma muito religiosa. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que significa ser um religioso? Paulo coloca aqui. Olha o que Paulo diz sobre o religioso. Primeiro, se porém tu, vou colocar alguns pontos aqui para você entender o que é ser um religioso. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu. Tira a palavrinha judeu e coloca aí, sei lá, crente, cristão. Entende? Paulo está dizendo o seguinte, tu, porém, que tem por sobrenome isso. Em outras palavras, você se apoia muito nesse nome. Você se apoia muito naquilo que você fala de si. Então, tem pessoas que são assim. Na verdade, elas falam, eu sou crente, eu sou cristão. E gostam, muitas vezes, de arrotar isso, de eu sou evangélico, sou presbiteriano, sou metodista, aquela coisa toda, sou batista. E tem pessoas que acabam se apoiando nisso, como se falar isso pode trazer qualquer tipo de salvação a qualquer homem. Ô, meu irmão, que engano. Deixa eu falar algo para você muito sério. Você sabe, ter nome de crente, ter nome de batista, presbiteriano, evangélico, cristão, não salva. Você sabe, essa que é a verdade. Essas coisas, por si só, não têm valor diante de Deus. Apenas ter um nome, ter um título, ter algo parecido, isso não te salva. Então, Paulo fala o seguinte, se porém tu que tem por sobrenome judeu, segunda coisa que o religioso faz, repousa na lei. Gosta, de falar das coisas da Bíblia, mas não tem revelação. Repousa em dizer que tem a Bíblia, em dizer que segue a palavra, em dizer que tem uma Bíblia na sua casa. E sabe, muitos acham que o simples fato de andarem com ela, o simples fato de a terem em casa, abrem no Salmo 91 e deixam lá aberto na casa, isso pode produzir qualquer coisa, isso pode salvar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz, mas eu preciso de me achegar, de ler, de estudar. Não adianta nada eu apenas tê-la e achar que o fato de tê-la pode produzir alguma coisa. Mas tem pessoas que pensam isso e gostam, muitas vezes, de se vangloriar dessas coisas. Ô, irmãos, não faça isso. Você sabe, muitas vezes alguns não recebem, não experimentam por causa disso. O religioso, ele é muito preocupado com aquilo que é externo, com aquilo que é exterior. Ele é muito preocupado com a aparência. Você sabe, ele é muito preocupado com o que as pessoas estão vendo, dizendo, falando dele. Mas ele não se preocupa, de fato, em ter uma vida com Deus. Vão à igreja ou fazem coisas, muitas vezes, por desencargo de consciência. Acostumam-se a ir. Vão aos cultos, mas não cultuam o Senhor. Chegam lá e, às vezes, até cantam, até ouvem um pouco da palavra, mas, infelizmente, não tem vida, não tem coração. Você sabe, estão muito mais preocupados com a cerimônia, com o símbolo. Querem apenas participar, gostam de dizer, eu vou, eu fui, eu estive lá. Mas o que isso produziu na sua vida? Que mudança ocorreu? Que transformação aconteceu? Será que o simples fato de participar de um evento pode produzir alguma mudança? Mas existem aqueles que gostam de falar, já viu? Eu estive no evento tal. Eu fui não sei aonde. Mas às vezes nem sequer ouviu a palavra. Simplesmente foi por ir, simplesmente estava lá por estar. Tudo se torna um ritual, sabe? Algo ruim. Algo que simplesmente tem a ver com aparência, o que as pessoas estão achando, pensando. Mas na verdade não tem vida, não tem realidade. Você chega uma palavra em busca de conhecimento mental, mas aquela palavra não produz transformação nenhuma.
Você sabe, o máximo que produz, às vezes, em alguns, é um tipo de adestramento. Porque a religião faz isso, ela adestra. O que é o religioso? É aquele que assume uma forma cristã. Então ele passa a andar que nem crente, ele passa a falar que nem crente, ele põe a Bíblia debaixo do braço que nem crente, ele aprende a falar amém, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, aprende todo o evangeliquez, né, aquela coisa toda, mas não tem transformação, não tem mudança. Por dentro é vazio. Exterior tem tudo bonito, mas o interior tem nada. Ô irmãos, você sabe, temos que ter cuidado para não cairmos nesse mero ritual. Não fazermos da nossa vida cristã apenas um ritual, confiando apenas naquilo que é exterior. O problema do religioso é que ele até possui um conhecimento exterior da vontade de Deus. Até acreditam, creem de fato. Mas, infelizmente, presta atenção, não tem vida com Deus. O testemunho da nossa fé precisa ser respaldado com relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que vem com transformação, mudança, que é mais do que um conhecimento apenas mental. É conhecer a vontade de Deus. É de fato experimentar disso. O problema do judeu, como Paulo está dizendo aqui, é que eles se orgulhavam de ter a lei. Se orgulhavam de serem o que eram, mas não praticavam. Percebe? E muitos crentes, infelizmente, entram por esse caminho. Se orgulham de ter a Bíblia, de até conhecê-la, mas não são transformados. E Paulo, então, deixa claro que isso é ser um religioso. Ele fala, conhece a vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que você está persuadido que é guia de cego. Você sabe? O religioso, ele é assim. Ele está persuadido que ele foi colocado ali para guiar os cegos. Ele é luz dos que se encontram nas trevas. Ele é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei toda a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, Paulo fala, que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo. Paulo está dizendo, você sabe, você leu, você fez seminário, você estudou, você não fez não sei o quê, papapá, você tem um currículo enorme. Maravilha, glória a Deus por isso tudo. Mas o que isso produziu transformação na sua vida? O que isso de fato é verdade? Quanto de realidade tem? Será que você pode dizer que realmente isso produziu alguma coisa? Paulo diz, será que você pode dizer que isso produziu transformação, realidade? Ou é só simplesmente algo religioso? Sabe, é simplesmente você faz por fazer. Nem sequer conhece, nem sequer sabe. Muitos, infelizmente, transformaram a vida com Deus dessa forma. Irmãos, nós vivemos numa era, talvez uma das eras mais perigosas nesse sentido para a igreja. Porque nós vivemos na era da aparência. As pessoas são contadas pela aparência. As pessoas são seguidas pela aparência. Por quê? Porque na era das redes sociais, o que vale é como você se mostra, é como você se apresenta. As pessoas seguem pastores que nem sequer estão perto delas, conhecem. O que elas ouvem, né? Talvez é o que você está ouvindo agora, como eu estou falando para você aqui, né? É isso. Mas o que você conhece de mim? O que você de fato sabe da minha vida? Mas muitas vezes ela diz, eu vou seguir o pastor tal, por quê? Porque eu me identifico. Identifica com o vídeo, se identifica com a aparência, se identifica com o que eu quero mostrar para você. Entende o que eu estou falando? É isso. Mas nós vivemos nessa era, onde as pessoas gostam de seguir a imagem do homem, a aparência, a roupa que ele veste, né? Se ele é atual, aquela coisa toda. Vemos nessa era da galera do atual, né? Da galera que é tudo novo, aquela coisa toda. Cuidado com isso, meu irmão. Sabe, muitas vezes, acredite, o que as pessoas transmitem aqui por qualquer rede social é o que elas querem que você veja. Mas isso não significa que essa é a realidade da vida delas. Isso não significa que isso de fato é real. Essa que é a verdade. Por isso temos que ter cuidado com isso. Para não fazermos da nossa fé, como me diz para você, um mero show de entretenimento. Mas é o que tornou-se muitos pastores, ou muitas pregações, ou muitas igrejas. Um show de entretenimento. Onde o que chama a atenção não é a pregação,
é a roupa que o pastor vai vestir. É a aparência do prédio. É o show que ele vai dar. É as palavras que ele vai usar. Sabe? Tudo muito vazio. Tudo muito pouco, tudo muito raso. Por quê? Porque nada disso quer dizer, de fato, realidade. Pessoas que gostam de ir aos cultos, por quê? Porque se sentem bem. Já viu? Não, eu quero ir porque eu quero satisfazer a mim mesmo. Vão quando se identificam com o prédio, com a música, com o pastor, tudo, menos com a pregação, menos com o evangelho. Na verdade, a palavra, o evangelho, a pregação foi colocada até de lado. Percebe o que eu estou falando? A Bíblia, de certa forma, esquecida, trocada por muitas outras coisas. Porque o que importa é a aparência. Na era da aparência, o que importa de fato é como as pessoas se mostram. Percebe? Isso é tão raso. Infelizmente, é o que Paulo está dizendo. Paulo diz, são instruídos na lei. São até instruídos na palavra. Mas, infelizmente, não tem verdade nenhuma. Infelizmente, é só o que as pessoas mostram. Infelizmente, tem só a ver com o que as pessoas estão vendo. Como eu disse, com aparência, com coisas parecidas, mas nada disso, de fato, se traduz em realidade. Nada disso se traduz, de fato, naquilo que é a vontade genuína de Deus. E Paulo, então, deixa claro, ele continua falando, no verso 21, tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Diz que não se deve cometer adultério, comete. Abomina ídolos e lhe rouba os templos. Gloria-se na lei e desonra a Deus pela transgressão dela. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Você sabe, um grande problema, provavelmente, do religioso também, é que o religioso ele confia em si mesmo. Ele confia na sua própria justiça. Você sabe, ele acha que ele é bom. E aí ele se considera alguma coisa. Ele acha que ele é o guia dos cegos, o profeta dos últimos dias. Está persuadido que pode instruir outro. Está persuadido que é bom o suficiente para guiar quem quer que seja. Mas não olha para si mesmo no sentido de entender que, na verdade, meu irmão, não passa de aparência. Grande religião. Confia muito no exterior, mas não confia, de fato, no Senhor. Sabe, Lucas, capítulo 18, tem uma parábola muito conhecida. E eu quero terminar essa aula de hoje com ela. Pega a sua Bíblia, se você pode. Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem-se justos, porque se achavam bons e desprezavam os outros. Olha o que ele diz. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Você já conheceu alguém que ora de si para si? Acho que isso aqui é o cúmulo, é o auge da arrogância, é o auge da justiça própria, alguém que ora de si para si. É o que ele fazia. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Você sabe, esse era alguém que confiava em si, que achava que era bom por si mesmo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava se levantar, nem ainda olhar ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Você sabe, deixa eu falar para você, para encerrar essa aula de hoje. O grande problema, talvez, um dos maiores problemas do religioso, é porque ele confia em si. Ele confia no que ele faz. Ele acha que tem alguma coisa a ver com o que ele faz.
eu jejuo, eu oro, eu faço, e por isso, né, eu posso. Quando na verdade, meu irmão, deixa eu falar para você, não tem nada a ver conosco. Tudo tem a ver com ele. O publicano, por sua vez, não tinha coragem nem de olhar para o céu, porque sabia quem era, sabia que precisava, mas aquele desceu justificado, porque aquele entendeu a necessidade que tinha. Você sabe que o Senhor possa nesses dias nos livrar de toda religião, que o Senhor possa nesses dias nos livrar de achar que somos alguma coisa, de nos considerarmos melhor que o outro, de acharmos que, talvez por sabermos um pouco da palavra, por irmos à igreja, frequentarmos os cultos, tá? Talvez você fez seminário, curso, não sei das quantas, por tudo isso, né? Talvez nos consideremos alguma coisa. Deixa eu falar para você, não se considere nada. Essa que é a verdade. Você sabe, a humildade genuína é quando você não se considera. Se eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que ser. Porque o Senhor me chamou, porque Ele me colocou e porque Ele me deu. E o que eu tenho veio dEle. Essa que é a verdade. Percebe? E não porque eu fiz, e não porque eu mereci. Quando eu tenho esse entendimento, você sabe, os céus se abrem sobre mim. Porque de fato eu entendi que não tem nada a ver comigo. Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, que essas verdades possam ter, né, de alguma forma, falado ao seu coração. Nós continuamos na próxima semana, na segunda-feira. Eu aguardo você para nós falarmos um pouco mais do nosso estudo Querigma, proclamarmos um pouco mais das verdades da palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.